Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Amém. Já estamos no ar. Provérbios 11:24. Provérbios 11:24. Porquê é que cada vez que temos uma reunião falamos sobre finanças? Porque Deus quer que o povo esteja abençoado. Veja o que está aqui escrito, Provérbios 11:24. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais, e outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perca. A alma generosa engordará, o que rega também será regado. Não é por acaso que Deus instituiu na terra semear, colher. É impressionante como nós mandamos uma pequena semente para a terra e ela germina e dá muitas sementes. E dá muito fruto. Porque Deus preparou o planeta para assim acontecer. Para também nos ensinar a nós em relação a todas as áreas da nossa vida. Não tem a ver só com a nível financeiro, mas também a nível financeiro, mas tem a ver também com o que nós fazemos aos outros. O que nós abençoamos os outros, o que nós ajudamos os outros. Vamos entender? O que nós participamos aos outros. Porque com a mesma medida com que nós medirmos, também nos vão medir a nós. O que é que nós estamos a fazer aos outros? Estamos a tratar as outras pessoas bem, nós vamos ser tratados bem. Estamos a tratar as outras pessoas mal, o que é que você acha que lhe vai acontecer? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo. Em todas as áreas da vida. Não importa. Não tem a ver com comportamento em geral, não tem a ver com comportamento na igreja, porque eu já vi muitas pessoas na igreja a comportarem-se como deve ser e são, mas fora da igreja, são outra pessoa completamente diferente. Mas será que Deus não está em todo lugar? Será que Deus só está na igreja? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol Obrigado, Pai, em nome brilhará, de Jesus. como o sol brilhará. Que ainda com alegria, como o sol brilhar, e Deus o recompensará. Que ainda com alegria, como o sol brilhar, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Que ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta, nem vamos ter, porque estamos a confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a teu nome. Antes de nós continuarmos, quando acabei de orar, eu estava a ver isso e eu quero que você entenda uma coisa. Não tem a ver só com o que você semeia, tem a ver também com o que você fala. Porque tente entender uma coisa. Se alguém semeia numa terra, seja lá qual for, ele não vai mexer nessa terra. Pelo contrário, ele vai regar essa terra, vai cuidar dela, não tirando a semente da terra. Não indo lá esburacar para ver se está a crescer ou não, porque você sabe que está a crescer. Toda a gente, todo o agricultor sabe que está a crescer. Mas você tem de cuidar dessa terra.
Como é que você cuida da terra a nível financeiro? Você fala o que é bom, fala que Deus está a suprir as suas necessidades e estabelece alvos, estabelece valores que você quer ganhar. Você está a dizer, não, mas eu do meu patrão só recebo isto. Mas eu só tenho esta reforma. Você não está a entender. O que você tem vem de Deus. O que você pedir a Deus é isso que Deus lhe vai trazer. Como? Isso é problema de Deus, não é seu. O seu problema é só orar. Estabelecer um alvo, estabelecer um valor. Crer para esse valor. E falar esse valor. Amém? Acabei de orar e estava a ver isso e por isso eu tive que fazer este pequeno reparo, porque é de muita importância. Não tem a ver só com o semear, tem a ver com o que você anda a falar sobre a sua área financeira e tem a ver com o alvo que você estabeleceu. Se você não estabeleceu o alvo, você está a tirar para onde? Para lado nenhum. Você tem que dizer, pai, obrigado, que o valor que eu ganho atualmente é este e eu quero receber este. Um valor acima. E você tem que começar a falar esse valor. Obrigado, pai, que eu já tenho este valor. Eu te pedi, tudo o que pedires orando, creio que recebeste a loeis, e eu acredito e creio que recebo em nome de Jesus. Amém. E todos os dias você agradece a Deus, você está a regar a sua semente todos os dias. Obrigado, pai, que eu já tenho este valor de ordenado mensal. Obrigado, pai, no nome de Jesus. Assim como com qualquer área da sua vida, a nível de saúde, obrigado, pai, que eu estou curado. Mas eu não me sinto curado. Eu sei, mas você está a regar a semente que você plantou. Amém? Isto é só um pequeno reparo e agora eu quero-vos falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, com o título Saúde da Alma. Algo muito, muito, muito importante. Eu quero começar por ler um versículo bíblico, que é 3 de João, no final da Bíblia, 3 de João 1, portanto, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Isto é uma carta, escrito, conforme está o nome, a um presbítero chamado Gaio, escrito pelo apóstolo apóstolo João. É uma carta escrita por apóstolo João ao presbítero Gaio. E veja o cuidado que ele tem no que diz. Portanto, 3 de João 1, até podemos começar no 1, mas pronto. Ao presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. E depois no 2, que é aqui que eu quero que vocês reparem, amado, desejo que te vá bem todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem tua alma. Veja que ele separou as coisas. Eu quero que te vá bem todas as coisas, eu quero que tenhas saúde, mas também quero que te vá bem a alma. Sabe que nós é que temos que cuidar da nossa alma. Claro, com a ajuda de Deus, mas nós é que temos que cuidar da nossa alma. Às vezes, nós temos que entender que temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Portanto, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Eu lembro-me uma vez de estar a tomar banho e por causa de eu estar a adorar enquanto estava a tomar banho, eu senti como de repente tivesse saído do corpo. Parece que o meu corpo me estava a aprisionar. Há uma sensação que também já me relataram, já li, e um familiar meu também contou, que quando estava no hospital sentia como que o corpo, o espírito, sentia-se a levantar do corpo, a sair do corpo. Portanto, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E nós temos que entender isto. A nossa alma vai condicionar muita coisa. Vai condicionar o nosso corpo,
e vai condicionar o nosso acesso ao nosso coração, ao nosso espírito. Ora, é através da alma que tudo passa por nós. Então, temos que ter cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que falamos. Porque você pode ser influenciado negativamente. Entenda, existe um provérbio em português, de Portugal, que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Diz-me quais são as tuas companhias e eu vou-te dizer o que é que tu és, porque tu vais, por causa das tuas companhias, tu vais ser influenciado para o bem ou para o mal, conforme as companhias que tiver. E tudo tem a ver com a alma. Agora, existe muito hábito, um mau hábito de ver filmes de terror. Ver filmes que provocam receio, medo ou alguma coisa. Isso não é nada bom. Porque o medo é algo que não vem de Deus. O medo é uma arma do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo. Ele utiliza essa arma para nos impedir de ir em frente, para nos impedir de fazer coisas, para nos impedir de fazer o plano que Deus tem para nós. Porque o medo nos trava. E o medo excessivo atrai espíritos demoníacos para dentro do nosso corpo. Tudo isto é algo muito vasto, é algo muito grande, mas eu quero que você comece por você entender algumas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, de antes de eu aceitar Jesus, o que é que eu passava na minha cabeça, todo a nível de pensamentos. Eu estava muito perturbado, de tal forma à beira do suicídio. E quando se está à beira do suicídio, as coisas que nós normalmente nós olhamos para as situações e vemos assim, não é? O campo mais aberto, as possibilidades aqui, quando chega a um ponto de suicídio, a visão estreita de tal forma, fica assim como um túnel e nós só vemos uma saída. Não há outra saída possível. Graças a Deus que Deus, nessa altura, eu pude aceitar Jesus e tudo mudou. Mas eu entendi que muitas das vezes o diabo utiliza circunstâncias para perturbar a nossa alma. Para quê? Para nos fazer levar a situações complicadas. Portanto, a sua alma é como uma porta para o seu espírito e influencia também o seu corpo. Se você tiver cuidado com o que se alimenta a nível espiritual, você vai influenciar a sua alma de tal forma que vai descer ao seu espírito e encher o seu espírito. Nós falamos do que estamos cheios. Isto quer dizer que nós estamos cheios da palavra de Deus, o que vai transbordar de nós e sair de nós é daquilo que nós estamos cheios. Se for outra coisa qualquer, se for o conhecimento disto ou daquilo, se for a nível de computadores, se for a nível de informática, se for a nível de saúde, se for a nível de qualquer outra coisa, é isso que vai sair da sua boca. Está a entender? Você estiver cheio, é o que vai sair da sua boca. Por isso, o cuidado que nós temos em que ter em tudo o que vemos, tudo o que ouvimos, porque vai influenciar a nossa vida. Você até pode dizer, não me vou influenciar. Ouça, você sem querer vai acabar por falar o que as outras pessoas falam. Sem querer, você vai acabar por deixar-se ir atrás de circunstâncias que aconteceram às outras pessoas e começa a acreditar que pode acontecer assim. Infelizmente, é assim. Diz-me com quem andas e quem é. Portanto, o cuidado que nós temos que ter no que ouvimos, no que vemos. Eu, atualmente, eu tenho que ter, eu evito certas coisas
Eu tenho tido muito cuidado em algumas coisas e há outras coisas que eu tenho que estar a orar. Há coisas que eu noto que ficam a influenciar a minha mente, e entraram para o meu espírito de tal forma que voltam à minha mente, e quando voltam à minha mente eu tenho que estar a orar e tirar isso da minha mente. Às vezes foi um filme, foi uma circunstância que eu deixei, que eu vi sem querer ou por querer, e isso eu tenho que pedir perdão a Deus e eu tenho que agarrar, limpar a minha alma, como orando, dizendo: sai da minha alma, eu não quero mais lembrar-me disto, tudo aquilo que eu vi, eu retiro e ordeno que saia da minha mente em nome de Jesus. Para quê? Para que não renove e de vez em quando esteja a voltar outra vez. Sabe que o medo é algo que o diabo levanta para nos fazer andar em medo. Isso quer dizer que muitas das vezes ele levanta circunstâncias que nos provocou medo naquela altura e depois outras pessoas voltam-nos a falar da mesma coisa e nós ficamos com um determinado receio. Receio de fazer aquilo que Deus nos mostra, receio de ir. Há pessoas. Eu estive na tropa, havia, por causa das circunstâncias, que o pavor com que ficaram, havia homens na tropa que tinham receio de boinas e metiam-se debaixo da cama até. Não, você pode. Há todo tipo de medos. Medo disto, medo daquilo, medo daquilo. E nada disso vem de Deus. Nada disso aí. Tem tudo a ver com a experiência que você teve. Você tem que agarrar em tudo isso, pedir ajuda a Deus para que tire de si. Porque se você não pedir, Deus não vai tirar. Mas é algo que não é bom. Eu sei. Mas se você não pede, Deus não tira. Porque é a sua vida, é a sua decisão. Se você tem receio de alguma coisa, ora a Deus, peça a Deus ajuda, peça que retire de si e você vai ver sair de si alguma coisa e vir a paz de Deus inundar o seu coração. É uma bênção tremenda. Algumas pessoas receio de finança, a nível financeiro, receio disto. Ouça, Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai a paz de Deus, o amor de Deus, não o medo. O medo só o vai atrasar, só o vai impedir. Não o vai fazer andar para a frente em nada. Não, mas eu tenho receio que isto aconteça. Ouça, Davi conhecia bem disso, conhecia bem o que era o medo. Só que ele habituou-se a andar com Deus. E então ele dizia: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Então, e não importa a circunstância que você estiver, Deus está consigo. E se você declarar isso quando estiver a acontecer, garantidamente a paz de Deus vai inundar o seu coração e garantidamente nenhum mal vai suceder. Porque você está a declarar a palavra de Deus, aquilo que Deus diz para a sua vida. Há circunstâncias, eu já contei aqui, houve uma circunstância onde tinha havido tiros e tudo mais, e entramos por um bairro, e agora esse bairro já era em Lisboa, já não existe sequer, é um bairro de lata, já não existe, graças a Deus. E entramos por bairro dentro, vários, mas eu cheguei a uma altura em que olhei para trás e olhei para a frente e não tinha ninguém ao pé de mim. Ora, tinha havido problemas ali, poderia acontecer problemas. Eu poderia ter entrado em medo ou ter entrado em pânico, eu só me lembrei do versículo bíblico. Mesmo que eu andasse, eu declarei logo, imediatamente, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E da forma como me encontrei sozinho, da forma como calmamente saí de lá, nenhum mal me sucedeu. Veja que Deus nos ensina, às vezes no meio de circunstâncias. Você não se pode deixar andar no medo. Pedro, o apóstolo Pedro, na altura discípulo de Jesus, estava no barco
E Jesus veio a caminhar por cima da água, eles ficaram com receio que fosse, sei lá, um fantasma ou qualquer coisa, e eles disseram, Jesus disse, não, sou eu. E então Pedro disse, então, mas se és tu, Senhor, manda-me até contigo. E Jesus disse, então, se queres sair, vem. E ele vem e começou a caminhar por cima da água. Mas depois viu o vento forte, viu as circunstâncias. Ninguém anda por cima da água, estando bom tempo ou mau tempo. Esqueça. E ele, mesmo com o mau tempo, andou por cima da água, mas depois viu que o vento era forte, que a chuva era muita, e caiu. E pediu a Jesus, Jesus lhe estendeu a mão e lhe disse, porque tiveste medo, porque tiveste receio. A fé, ou antes, o medo é impedimento à fé. E a fé apaga o medo por completo. Se você tiver fé na palavra de Deus, no que Deus diz, se tiver fé em Deus, apaga por completo todo o medo. Todo o receio, toda a preocupação, desaparece tudo. Você está a confiar em Deus. Está a confiar naquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por si e está a fazer. Deus continua a fazer por nós bênçãos, 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 bênçãos. A maior delas todas foi Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Então, cuidado com o que você vê. Cuidado com quem você fala. Se a influência que você está a receber de outras pessoas não for boa, você, mesmo que diga, não, mas eu sou forte, ouça, você tem que ser muito forte para não ser influenciado. Eu sei o que é que eu estou a dizer. Sei o que é que eu estou a dizer. Mesmo a sério, eu sei o que é que eu estou a dizer. Porque eu tenho que orar, eu tenho que ficar forte para poder ouvir algumas coisas que eu... Porque às vezes eu só ouço coisas negativas. Chega a um ponto tal que eu explodo e digo, não, isto não vai acontecer assim, não vai ser assim. Você sempre teve, vai ter e não vai faltar. Porque eu tenho que mudar a maneira das pessoas falarem, das pessoas agirem e não sei o quê. Porque não fizer, vai trazer problemas para as pessoas. Vai trazer problemas até para a minha vida. Se entende? Sua influência é de todo. Um homem de Deus num grupo de pessoas, um homem de Deus ou uma mulher de Deus num trabalho é uma benção. Você está a dizer, não, mas as coisas lá não estão boas. É exatamente por isso. Você foi colocado lá porque as coisas não estão boas. Porque você vai começar a orar para ficarem boas. E Deus vai operar através de si e vai abençoar aquele sítio. Não pense quando você chega a um determinado sítio de trabalho ou outra coisa qualquer, você vê, mas isto está tudo torto, está tudo mal, o que é que eu estou aqui a fazer? Deus o colocou lá para mudar as circunstâncias. Para que através da sua oração as coisas mudem, não só na sua vida, e você seja abençoado por isso. Eu lembro-me que um pastor uma vez contou-nos uma experiência sua. Eu estava na escola ministerial na altura e lembro-me dele contar uma experiência que ele teve. Ele trabalhava num determinado sítio e nesse sítio que trabalhava eles sabiam que ele era cristão, mas quase que gozavam o prato por ele ser cristão. Riam-se assim às escondidas dele e tal, e não sei o quê. Ele nunca ligou nenhuma. Mas houve um dia que alguém caiu. Caiu, não sei, com um ataque de coração, com qualquer coisa. E parou de bater o coração. E ele chegou lá, não foi de modas, na sua fé, na sua confiança em Deus, agarrou, meteu as mãos em cima do homem, ordenou que viesse o espírito de vida, repreendeu o espírito de morte e ordenou que viesse o espírito de vida e o homem... Toda a gente que viu isto ficou assim, mas afinal ele é de verdade. Afinal é verdade o que ele diz.
Quando ele saiu para ser pastor, quando ele saiu desse emprego para ser pastor, fizeram-lhe uma festa de despedida. E nós temos que ser este exemplo no mundo. Nós somos filhos de Deus e temos que começar a atuar como filhos de Deus. Expulsar todo o medo das nossas vidas e começar a atuar como filhos de Deus. Um filho de Deus não teme as circunstâncias. Um filho de Deus sabe que Deus vai operar, porque você está a orar, Deus vai operar garantidamente. Tudo o que pedires orando, crê que recebereis e tê-lo-eis. Garantidamente. Então isto e aquilo. Ouça, afaste o medo. O medo só traz problemas. Como é que você faz afastar o medo? Ora, Senhor, ajuda-me. Tira de mim. Você, se for um pouco mais crescido em Cristo, como é que você faz? Eu expulso, eu ordeno que saia de mim todo o espírito de medo, em nome de Jesus. É isto que você deve fazer. Por quê? Porque você, afastando o medo, você faz coisas que para os outros é impossível. O medo nos impede de andar em frente. Medo de fazer isto, medo de fazer aquilo, medo de acontecer isto, pode vir a acontecer isto, pode vir a acontecer aquilo, e então com receio você vai criando um bloco, atrás de bloco, até que chega a uma altura que é uma muralha que você próprio criou na sua alma que lhe impede de andar em frente. Portanto, começa a derrubar todos esses blocos, derrubar toda essa parede que foi levantada, porque Deus é por si e ninguém pode ser contra si. Às vezes nós vemos até relatos da própria Bíblia de que homens foram mártires, morreram pelo amor do Evangelho, pelo amor a Deus, que não negaram a Jesus, glória a Deus. Mas entenda uma coisa, aqueles que Deus desejou e quis que ficassem vivos, esses ficaram vivos. Até o tempo determinado por Deus. Ouça, Jesus, se você for a ler os Evangelhos, várias vezes, quiseram aprisionar Jesus, prender Jesus. E houve uma das vezes que ele te falou, repreendeu, e queriam prender, e ele passou pelo meio deles, e eles não o viram. E ele não estava a esconder, ele estava a andar normalmente, mas não o viram. Porquê? Deus não era a altura ainda. Ele tinha que pregar mais tempo ainda. Há uns tempos atrás, alguns anos atrás, eu agarrei no funeral. Não era eu que estava a fazer, eu fui um funeral cristão, mas não era eu que estava a fazer o funeral. Eu fui lá só para prestar a minha homenagem e o meu apoio à família. Quando cheguei lá, Deus me fez lembrar um versículo bíblico que diz: se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor viver. A cada pessoa há um tempo determinado de vida. Qual é o tempo de cada um? Eu não sei, mas Deus diz que nós temos uma esperança de vida. Agora temos que entender uma coisa. Qual é o tempo para cada um? Ninguém sabe. Mas você que andar com Deus, sua confiança vai ser grande. De tal forma que quando chegar à altura, você vai partir com um sorriso na boca. Não com tristeza, mas com alegria de ir para o Senhor. Uma vez falei com um colega meu, e à medida que falava com ele contou-me que aconteceu uma pessoa que era evangélica, já tinha alguma idade, e que chegou a uma altura em que ela partiu, e quando chegaram ao pé dela, ela estava com um sorriso imenso. Ela tinha acabado de morrer e estava com um sorriso.
Ela foi para o Senhor. Entenda que Deus sabe quem nós somos, cada um de nós. E o cuidado que nós temos de ter com a nossa alma era para evitar problemas neste planeta. Não por quando estivermos com Deus, mas neste planeta. A alma, se não for cuidada, vai trazer problemas, não só para o nosso caminhar, mas também até para a nossa saúde. Se você não para de ouvir problemas, infelizmente, mesmo sem você perceber, você vai ser influenciado a esses mesmos problemas. Fale de coisas boas e você vai ter coisas boas. Veja o que está aqui escrito. Olha, glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos abrir em Provérbios 11, 17. Eu peço desculpa. Antes de ir a Provérbios 11, 17, peço desculpa. Vamos a Deuteronômio 4, 9. Era isto que eu queria. Eu pensava que eu não tinha guardado, mas está aqui. Deuteronômio 4, 9. Já vamos a Provérbios. Você quer sabedoria para a sua vida? Todos os dias. Ouça. Todos os dias, sem exceção. Todos os dias, sem exceção. Vá ao livro de Provérbios e leia. Você vai ver a sabedoria que lá está. É impressionante. É impressionante. Em Provérbios fala de coisas atuais. Coisas da vida atuais. Nós podemos ser influenciados e tudo. Leia Provérbios. Leia os Salmos também, mas Provérbios é de uma sabedoria tremenda. Agora vamos ver. Moisés agarra, decreta a lei, mostra a lei, mostra que e diz a eles: se vocês fizerem o que Deus vos disse, se vocês andarem perante estes mandamentos que eu vos dou, dados por Deus para mim, para dar a vocês, se vocês fizerem estes mandamentos, todos os povos da terra verão que vocês têm sabedoria. Porque os mandamentos são bons. Porque no meio dos mandamentos que Deus deu, existia em relação a tudo. O cuidado que eles tinham que ter com a alimentação, em comer algumas coisas, evitar de comer algumas coisas. O cuidado de higiene que deveriam ter, que naquela altura não havia. Por exemplo, se alguém tivesse ferido e outra pessoa tocasse nele, ele tinha que se ir lavar e não poderia tocar em mais ninguém até à tarde. E você dizia: mas isso não tem lógica. Tem lógica, tem, porque na altura não havia o cuidado com limpeza como há agora, nem os produtos de limpeza que nós temos agora. Não havia sabão como nós temos agora. Ouça, eu vou-lhe dar um exemplo e você vai... De antes, na antiguidade, e não muito atrás, já logo no começo do século XX, fazia-se operações sem lavar as mãos. Nós agora todos vemos filmes em que lavam as mãos e vão com as mãos acima e depois calçam luvas. Faziam operações sem lavar as mãos. E depois alguém começou a lavar as mãos e viu que havia menos infecções cada vez que faziam operações, cada vez que lavavam as mãos. E então começou a ser prática lavar as mãos, os braços e tudo mais, antes de cada operação. Isto quer dizer que na antiguidade, há 4.000 anos atrás, muito mais, não havia algo de higiene. No entanto, você se ler o princípio de Gênesis, Deuteronômio, em Êxodo, Deuteronômio e tudo mais, você vai ver que os mandamentos falam sobre higiene várias vezes.
limpar-se com água, limpar-se com coisa, não tocar. Por exemplo, uma senhora estava com o período, sentava-se num sítio, se outra pessoa sentasse lá, essa pessoa tinha que se lavar e não podia tocar em ninguém até à tarde. Havia conselhos de higiene tremendos. Porquê estes conselhos de higiene? Para poder manter o povo vivo. Porque os outros povos todos, por causa de não ter essa higiene, morriam. São conselhos que agora é normal haver higiene, é normal. Nós falámos sobre isso, embora alguns países não há, mas onde há, a taxa de mortalidade é menor. Pessoas que morrem, são menos as pessoas que morrem. Agora, veja o que é que Deus diz. Através de Moisés, fala ao povo. Depois de ter dito isso, para terem cuidado, se fizerem os mandamentos que ele disser, todos os outros povos da terra verão que vocês são bem-aventurados porque vão ter respeito, porque vocês têm uns mandamentos impressionantes. E diz aqui, tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, senão se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No dia que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, junta-me este povo e farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para que me temerem todos os dias que na terra viverem e ensinarão os seus filhos. Você viu o que é que diz o versículo 9? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Na nossa alma passa tudo o que ouvimos, tudo o que vemos, tudo o que falamos. Ela pode influenciar todo o nosso corpo. E influenciar de uma forma boa ou influenciar de uma forma negativa. Por isso, tanto cuidado. Há coisas que eu me recuso a ver. Há coisas que o diabo tenta trazer até nós. Há informação que toda a gente pode dizer, mas isto é bom de saber, mas quando é demais, é mau. Eu vou-te explicar. Isto são coisas que eu já contei, mas eu quero contar para ilustrar as situações. Para ilustrar aquilo que aconteceu. Muitas das vezes nós vemos coisas na televisão, a nível de saúde, que dizem, tenham cuidado com isto, com aquilo. É mau ouvir? Não. Agora, é mau cada vez que eles dizem, é este sintoma, aquele sintoma, nós guardamos isso que ouvimos na nossa alma e depois sabe o que é que acontece? Aparece um sintoma igual e a primeira coisa que você vai é logo buscar aquilo que ouviu na televisão, na internet, em qualquer lugar e dizer, não, então é isto. Em vez de você fazer o contrário, em vez de se lembrar do que é que Deus disse, e o mal me será, nem praga alguma chegará até a mim, em vez de se lembrar que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e para suas pisaduras já fomos salvos, não, vamos lembrar do que é que o médico disse. Uma dada altura, estava durante a noite a fazer a minha ronda e vi uma pessoa que já não via há muito tempo. Então, tudo bem, então onde é que estás a trabalhar agora? Olha, eu estava a trabalhar ali, só que a pessoa morreu. E eu, foi. E ele disse-me assim, ele teve umas fortes dores de cabeça e teve uma embolia cerebral e morreu. Eu olhei para ele, não disse nada, nem sorri, nem disse nada, mas percebi logo qual era a intenção. O rapaz foi-se embora e eu continuei e eu disse, não, diabo, a mim não vai acontecer nada. Poucas horas antes eu tinha sentido fortes dores de cabeça na minha cabeça. Tipo pontadas.
na minha cabeça. E depois veio esta informação. Para quê? Para fazer eu entrar em medo e começar a dizer o melhor é ir ao médico, o melhor é fazer isto, porque se eu tivesse essa reação, o que é que ia acontecer? O diabo tinha a porta aberta para poder colocar na minha vida aquilo que eu não queria. Mas como eu rejeitei, e eu disse, não, Satanás, eu estou curado e vou permanecer curado porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E eu não tenho, nem nunca vou ter embolias cerebrais, em nome de Jesus. Você está a perceber a nível de informação, por um lado é bom, mas por outro lado, se for usada, é mau. Então, será que você não pode ouvir tudo? Não, você tem que filtrar tudo muito bem. Filtrar tudo através da palavra de... A minha esposa tem na cozinha um... não é filtro, é um escorredor, não é? Aquilo que se põe para passar as coisas, para passar às vezes... Quando se faz chá e mete-se, é um quê? É um escorredor, é um passador, é um passador. Pronto. Em Portugal chama-se passador. Então o que é? É uma coisinha que tem uma pega e depois tem uma rede onde nós metemos para lá o que queremos e as impurezas, ou, por exemplo, num chá, há aqueles pauzinhos e isso, quando nós metemos, fica tudo ali. E para baixo só fica a água, fica só o líquido. O que entra em nós, o que nós ouvimos, o que nós vemos, tem que ser filtrado através da palavra de Deus para a nossa vida. Você ouve uma determinada coisa e você tem que filtrar com a palavra de Deus. Como é que isso se faz? Você ouve que há a possibilidade de grande parte das pessoas ficar infectado. E você tem que ver, tudo bem, isso é o que dizem, tudo bem não, tudo mal, mas isso é o que dizem. Vamos ver o que é que Deus diz. Eu vou-vos mostrar. Estamos em Deuteronômio. Eu digo-vos já agora. Deuteronômio, isso é onde estávamos, não é? Salmo 91. Salmo 91, versículo 5. Você se ler o Salmo todo 91, o Salmo todo 91 fala sobre peste. Você, peste? Fala sobre peste. Você sabe o que é uma peste? Foi aquilo que nós tivemos, a pandemia que tivemos há pouco tempo. É uma peste. Se você for ver a história, aconteceu várias vezes peste. Salmo 91, versículo 5. Você houve a peste espanhola, outra não sei quê, malária, sei lá, houve várias coisas que aconteceram e mataram milhões de pessoas, mataram muita gente. E o que nós tivemos há pouco tempo matou muita gente. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu estou a transmitir é que você tem que filtrar tudo o que ouve pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a sua segurança. Será que, então, mas o que houve agora, a pandemia que houve da Covid, agora, então não devíamos ser vacinados? Não é isso que eu estou a dizer. Eu fui e ainda há pouco tempo voltei a ser vacinado. Não é disso que eu estou a dizer.
Eu estou a dizer, é a forma de você andar. Porque uma coisa é andar em medo, e você anda em medo e não vai para aqui, não vai para ali, não faz isto, não faz aquilo. E outra coisa é andar em confiança, em Deus. Estou-me a fazer entender? É uma coisa completamente diferente. Quer dizer, a informação que você recebe, você filtra pela palavra de Deus. Veja o que é que está escrito. Não temerás, Salmo 91, 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Agora veja o 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Então a informação que você recebeu foi, não, há a possibilidade de muita gente ser atingida. Garantidamente, nós não seremos atingidos. É o que está aqui escrito. Versículo 8. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, a recompensa daqueles que se afastam de Deus. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Agora veja o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. Você tem que filtrar toda a informação pela palavra de Deus. Porque se você não fizer, você vai andar como toda a gente anda. E andar com medo disto, medo daquilo, medo daquilo outro. Você assim fazendo, toda a informação que você... Por exemplo, não está a haver agora uma recessão. Eu já estou a dizer não está, você está a entender? Quem me está a ouvir neste dia, que dia é hoje? Hoje é dia 4/12/2022, você sabe do que é que eu estou a falar, se vive em Portugal, ou conhece a Europa, ou vive na Europa, ou vive mesmo fora, você sabe o que é que está a acontecer por causa de coisas e circunstâncias que houveram, despoltou que os preços não aumentassem e tudo mais, não viesse para cima. À luz da palavra de Deus, a informação que você está a receber não é boa. A informação que você, quando liga as notícias, não é boa. A informação que você vê quando compra as coisas não é boa. Mas o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Então é para estar em medo, para ter medo de alguma coisa? Não. Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Você acabou de filtrar toda a informação que há à sua volta, mesmo coisas que estão a acontecer, mesmo quando você vai ao supermercado e compra as coisas, você tem que filtrar toda essa informação com a informação que Deus diz. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Aqui, nesse versículo, antes desse versículo, que comeremos, que vestiremos, que beberemos. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será. Então, mas como é que vai ser? Ouça, você tem que entender uma coisa. A nossa confiança em Deus faz abrir portas que antes estavam fechadas. Então, mas como é que Deus vai fazer? Porque se eu preciso de mais dinheiro, de onde é que ele vai vir? Epá, lá está você. Isso é preocupação de Deus, não é sua. A única coisa que você tem que fazer e que se deve preocupar, entre aspas, é confiar em Deus. Falar a palavra de Deus. Tudo o resto vai vir. Ouça, eu tenho experiências disso na minha vida. Eu sei que é assim e sei que funciona assim. Você não se pode deixar ir atrás do que é que houve. De toda a influência que está à sua volta. Mesmo coisas que você realmente é assim. Houve coisas... Bem, eu não quero falar. Eu vou a aumentos. E então, você recorre a Deus e Deus aumenta a si. Aumenta o seu ordenado, aumenta o dinheiro que está a chegar até às suas mãos, aumenta. Mas
Pouco importa como é que ele vai fazer, como é que ele vai conseguir. A sua confiança vai fazer com que isso aconteça. Ouça, Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. A sua confiança nele faz mudar tudo à sua volta. Tudo. O que antes era impossível, agora é possível, porque você tem Deus. Esta é a diferença de quem tem Deus e quem não tem. Verdadeiramente. Mas você tem que se encharcar de alguma coisa para que isso possa acontecer. O quê? A palavra de Deus. Você tem que se encharcar com a palavra de Deus para que a palavra de Deus tome mais peso na sua vida do que aquilo que você ouve, do que aquilo que você sabe, do que aquilo que você vê. Imagina, eu lembro-me em casa dos meus pais que havia uma balança dessas, até era pequenina, pequena mesmo. Era assim, era uma balança que tinha 2 pratos. E então, quando as coisas, quando se metiam o peso de um lado e o peso do outro, e aquilo equilibrava, quer dizer que o que estava de um lado era o mesmo peso que estava do outro. Agora imagina essas balanças antigas, que metem as coisas nos pratos. O que é que está a pesar mais? A informação que você está a receber dos humanos, da televisão, da internet, de todos os lados, ou a informação que vem de Deus? O que é que está a pesar mais na sua vida? E você vai dizer, não, o que está a pesar mais é a informação dos humanos, é a informação que estou a receber, as coisas estão como estão. Mas não é isso que Deus. Veja o que está aqui escrito. Versículo 7. Salmo 91, 7. Veja o que está aqui escrito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A possibilidade de numa guerra feita de antigamente, que era feita à espada e à lança e às flechas, a possibilidade de ser atingido era muito grande. No entanto, os guerreiros de Davi e o próprio Davi, rei Davi, entrava em guerra com uma confiança acima do normal, porque ele sabia, 1000 que era ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não serei atingido. E você sabe que ele nunca foi atingido. E, no entanto, participou em várias batalhas. Esta é a confiança que nós temos que ter em Deus. 1000 vão cair ao nosso lado com problemas financeiros. 10.000 ao nosso lado direito. Mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Filtre todas as coisas que você recebe pela palavra de Deus. Para que a sua alma seja abençoada. Para que a sua fé cresça. A sua confiança. Essa fé nada mais é do que confiança em Deus. Fé é confiança em Deus. É acreditar que Deus existe. É acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. Que Deus existe realmente e que nos está a abençoar. É uma maneira diferente, completamente diferente. É uma maneira de viver em que dizem que não dá de um lado, dizem que não dá do outro, mas você diz, não, dá. Eu já fiz isso várias vezes. Diziam-me que não dava. Eu, dá. Diziam-me que não era possível e eu dizia, não, é possível. É. Quando alguém chega ao pé de mim com prepotência, com autoridade, pensando que manda, e chega ao pé de mim, não, isto é assim, vai ser assim. E eu não digo nada. Mas por dentro estou-me a rir. Sabe porquê? Eu digo-lhes assim, vocês não conhecem o meu pai.
O meu Pai é que manda tudo. E é o que Ele quer, não o que vocês querem. E é assim que acontece. Entende? Não, você não precisa dizer isso às pessoas. Deixe ficar calado. Quando sair de lá, ore. Quebra o que ele disse. Quebra a maldição que ele levantou. E diga, Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. 1000 queiram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido. Filtre todas as coisas que vá para dentro da sua alma pela palavra de Deus. E então a sua vida muda completamente. Quando lhe dizem assim, isso não é possível, você dentro de si, você vai se rir, você não sabe o que eu sei. Quando eu vos li Deuteronômio, eu gostava que vocês lessem. Para verem impressionante o que Deus fez com um povo. Moisés tinha morrido. Quem for para o lugar de Moisés para liderar o povo foi Josué. Josué mandou passar o Jordão, passaram o Jordão, depois de passar o Jordão chegaram a um sítio onde normalmente as cidades eram muradas, com muralhas altas. E era difícil de atacar essas cidades. Porquê? Porque eram muros altos, eram portões enormes, coisas fortificadas mesmo, difícil. Sabe o que é que Deus disse ao povo para fazer? E então o que é que o povo fazer? Marchou e rodeou a cidade toda. Depois de rodear, quando eles começaram a marchar, ficaram todos, aí eles vêm aí e tal, e não sei o quê. Mas depois viu-os a marchar, a andar à volta só. Não atacaram, não fizeram nada, andaram à volta da cidade. E depois voltaram. E eles começaram a olhar para aquilo. Mas o que é isto? O que é que eles querem? Num dia. No segundo dia, fizeram a mesma coisa. Marcharam, chegaram ao pé e rodearam a cidade toda. E voltaram para trás. E eles no segundo dia, outra vez. Terceiro dia, vão fazer o mesmo. E fizeram o mesmo. 7 dias fizeram o mesmo. O povo, os guardas que estavam na cidade já olhavam para aquilo. Estes gajos devem ser totós ou qualquer coisa. Não, eles só estavam a obedecer ao que é que Deus lhes tinha dito. Só que no 7º dia, rodearam a cidade toda. Cada um ficou de frente para o muro da cidade. E quando ficaram o muro, espalharam-se à volta todos da cidade e ficaram de frente para o muro, com a espada na mão e com o escudo. E quando estavam todos, em todo lado, gritaram. E sabe o que é que aconteceu? O muro caiu e eles entraram pela cidade e conquistaram a cidade. Porquê? Porque eles obedeceram a Deus. Embora fosse uma loucura. É exatamente o que Deus nos diz agora. É uma loucura. Toda a gente diz o contrário e nós vamos dizer outra coisa. É uma loucura. Mas nós estamos a fazer o que Deus diz. E fazendo o que Deus diz, somos abençoados. Estes homens foram abençoados. Eles conquistaram aquela terra. Jericó. Você entendeu? Agora estou aqui a falar e estou... Jericó, sim. Desculpem, eu estava a dizer o que era correto. E eu estou a dizer o que era correto. A cidade era Jericó, que foi conquistada. Entenda uma coisa. Toda a gente fala uma coisa. Quando nós falamos o contrário, as pessoas vão olhar para nós. As pessoas dizem, mas o que é que ele sabe? O que é que ele coisa? O que eu sei é o que Deus diz. Deus disse para eles rodearem a cidade 7 vezes. E fizeram 7 vezes. E na 7ª vez ficassem cada um
em frente ao muro, de escudo na mão e de espada na outra mão, porque iam entrar na cidade. E depois eles gritaram. Quando gritaram, os muros afundaram. E afundaram, literalmente afundaram pela terra adentro. E eles entraram na cidade e conquistaram a cidade. Acha isto normal? Não. Mas isto é o nosso Deus. Acha isto normal? As pessoas estarem todas a dizer que há crise, que há isto, que é aquilo, e nós dizemos que somos abençoados. É uma loucura, mas é por causa disso que somos abençoados. Pela loucura. Se entende? Nós temos Deus. Eles não têm. Infelizmente. Se quiserem ter, aceitem Jesus como Senhor e Salvador, comecem a ouvir a palavra de Deus, sejam influenciados pela palavra de Deus, que a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir muda e Deus os abençoa. Porque Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. Em nome de Jesus. Mas você tem que cuidar da sua alma. Não pode deixar ser influenciado por tudo o que acontece à sua volta. Não pode ser deixado influenciar por toda a informação que vem até si. Filtre essa informação pela palavra de Deus. Enquanto os outros dizem não dá, você vai dizer dá sempre. Funciona sempre. Sou abençoado sempre. Vamos lá. É giro. Deuteronômio, vamos lá a Deuteronômio outra vez, mas agora vamos a Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, 1, versículo 1, Deuteronômio 28, versículo 1, aparece algo que Moisés dá ao povo. E lhe explica porque é que eles são abençoados. Veja o que é que está aqui escrito. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E depois declara, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando és ouvido à voz do Senhor teu Deus. Bendito és na cidade, bendito és no campo, bendito é o fruto, é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, é a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, a tua maçadeira, bendito serás ao entrar e ao sair. O Senhor entregar todos os inimigos se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor mandará a cabeça esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo onde puseres a mão. O Senhor abençoará na terra que o Senhor teu Deus, desculpem, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, guarda os seus mandamentos e anda nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, terão medo de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva na tua terra. Desculpem lá que eu faço paragens, porque eu estou tão habituado, eu oro isto todos os dias. Todos os dias eu leio isto. E todos os dias eu oro isto. E todos os dias eu já tenho isto tão mecanizado, quando eu chego aqui e evito, é porque eu já ia dizer o que eu costumo dizer. Porque o que eu digo é, o Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva de bênçãos. A chuva na tua terra e esse é o tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, quando obedeces aos mandamentos do Senhor teu Deus que ordena hoje para os guardar. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para andares após outros deuses para os servir. Antes de eu ler o próximo versículo, por isso é que eu li isto tudo, eu quero que entenda uma coisa. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Entenda uma coisa, o que agora se chama de empréstimo, na altura não funcionava assim. Quem emprestava dinheiro cobrava sempre juros.
Entende? Quem emprestava dinheiro, não emprestava dinheiro e depois dás-me. Não, emprestava dinheiro e cobrava juros, sempre. Por isso é que Deus diz aqui, porém tu não tomarás emprestado. Mas eu quero que você agora vá para o versículo 15. Porque o versículo 15 vai explicar porquê das bênçãos. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E depois descreve, a partir do versículo 15 para baixo, todas as maldições que eu não vou ler. Então, se você filtrar as coisas pela palavra de Deus e der primazia à palavra de Deus, você vai ser abençoado. Mas se não der, garantidamente virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Você tem que chegar a uma altura na sua vida e tem que decidir. Deus existe? Ele é real? Então, se Deus existe e Ele é real, então sou a palavra de Deus. A palavra de Deus também é real. Ela funciona. E enquanto você não pôr em prática, ela não vai funcionar. Enquanto você não falar, ela não vai acontecer. Enquanto você não a declarar, nada vai acontecer. Mas se você der primazia à palavra de Deus, primazia ao que Deus diz, o que Deus declara, então ela te guardará. Assim como guardou a mim, diz quando eu disse, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim. Ouça, eu tive 32 anos em guarda noturno. A minha família não sabia o que é que acontecia durante a noite. Às vezes eu contava uma coisa à outra, mas é muito leve. Eu não sabia o que é que acontecia durante a noite. Não sabia do que é que eu passava, das circunstâncias que eu às vezes estava sozinho. Eu uma vez, numas bombas de gasolina, fiquei rodeado de mais de 12 pessoas. E eu a defender de pontapés. Mas nenhum mal me sucedeu. Ao meu lado, um colega meu levou 2 tiros. Uma das munições ainda está dentro dele. Do outro lado, houve um colega meu que levou 7 facadas nas costas. O outro, do outro lado, levou uma facada de frente. Colegas meus, não aí já perto de mim, estes todos estavam exatamente em zonas encostadas às minhas, a estes que eu declarei, mas outros colegas meus levaram tiros de caçadeira. Aconteceu tanta coisa. Confrontos físicos, tive alguns, mas nenhum mal me sucedeu, nem praga alguma chegou até mim. Mas acredita em mim, a minha segurança sempre foi a palavra de Deus e confiar em Deus. Eu aceitei Jesus, foi em agosto, quando eu fiz 25 anos de idade. Eu tinha 25 anos de idade quando aceitei Jesus. Até essa altura eu já era guarda noturno e já era guarda noturno há 4 anos. Ouça, não era fácil andar durante a noite sozinho, perante confusões e tudo mais. Nada fácil. Eu tinha um rádio que nós comunicávamos uns com os outros. E não era fácil. Mas depois que eu aceitei Jesus, compreendi que Ele me ama, que Ele quer andar comigo, tornou-se tudo mais fácil. Eu andava, fosse por onde fosse. Eu tinha a confiança que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim. Você entende? Eu dependo ainda hoje da palavra de Deus, daquilo que Deus diz. Dependo do meu Deus. E Ele é a minha segurança. Mas você tem que entender, se você não pôr em prática na sua vida, você nunca vai saber, nunca vai perceber que funciona. Como eu disse várias vezes,
eu que hesitei, porque não é assim que eu leio o que está. Se for ao versículo 5, você sabe o que é que diz versículo 5? Bendito é o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Sabe o que é que eu digo? Bendito é o meu cesto, a minha amassadeira e todos os objetos que são meus. Depois diz, bendito só entrar, bendito só sair. De onde? De todo o lugar. Pouco importa se eu entrar em minha casa, pouco importa se entrar noutro lugar, seja onde for, eu sou abençoado. Bendito só entrar, bendito só sair de todo o lugar. Você tem que declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus é sua, é para si. E ela lhe vai dar confiança para andar neste planeta, mesmo quando toda a informação à sua volta é negativa. Só falam coisas que não prestam, só falam como está, e isto, e aquilo, e aquilo outro. A sua segurança é o que Deus diz. Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito. Tu não serás atingido. A palavra de Deus é real. Nosso Deus é real. O nosso Deus existe. E Ele opera. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele está à espera que a sua palavra seja declarada para Ele poder operar. Você precisa que a sua alma esteja repleta e cheia da palavra de Deus para enfrentar este mundo. Porque então você enfrenta este mundo com uma confiança inabalável. Uma confiança que Deus vai operar. E você vai ver estar a acontecer milagres como você nunca espera. Ainda hoje, quando estava a conduzir, estava-me a lembrar de várias coisas que Deus fez. E uma delas era que eu tinha dito: Pai, eu preciso. Ele me deu. Será que é por eu ser especial? Não sou especial. A única coisa que eu sou um filho de Deus. Creio no que Ele diz. E Ele opera. Ele opera. Então, como é que está a saúde da sua alma? Como é que está a sua alma? Sabe que eu tive uma pessoa que eu conheci que ele era diabético. E ele dizia-me que ele fazia uma autoavaliação para ver como é que estava. E agora, quando eu estava a falar, eu lembrei-me disso. E qual é a sua autoavaliação? Qual é a sua avaliação de si próprio? Como é que está a sua alma? Se houvesse isto, se houvesse aquilo, se estiver a acontecer isto e aquilo, como é que está a sua alma? Qual é a sua resposta a isso? O que é que você vai dizer a isso? Você vai dizer, os outros dizem, pois, realmente é complicado, ou você vai calar-se, mudar o tema da conversa, caso não consiga mudar o tema da conversa, olha, desculpa, eu tenho que desligar, ou tenho que ir falar com outra pessoa, se estiver com a pessoa, diz, olha, desculpa, eu tenho que me ir embora, visto que você não consegue mudar o tema da conversa, você não vai ser influenciado por ela, porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Ouça, eu quero terminar, mas quero terminar com glória a Deus, eu tirei o versículo, eu não sei, Romanos 8. Eu digo-vos já qual é o versículo, mas eu acho que é 32 ou coisa assim. É isso mesmo. Eu quero que você, quando chegar a casa, leia. Nós fomos predestinados por Deus. Eu quero que você leia este capítulo 8 todo. Leia tudo.
Veja aqui 30, Romanos 8:30, desculpem. Eu não sei se eu não tinha dito 30, mas Romanos 8:30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos os nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará contra a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Porquê? Porque aquilo que Jesus fez na cruz. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora veja, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reportados como ovelhas para um matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você ouviu? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Agora veja, é o versículo 37, eu vou repetir. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pensa que está desamparado nesta terra? Você pensa que Deus não se preocupa consigo? Você está completamente errado. Você tem que perceber que não é o que você ouve, não é o que você vê, não é a informação que você recebe de todos os lados, é a informação que vem de Deus que é preciosa para si. E você tem que filtrar por ela e perceber que Deus é por si. Ninguém poderá vir contra si. Ninguém se vai conseguir levantar contra si. 1000 queiram ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, mas você não vai ser atingido. Nem vai passar por necessidades, nem vai passar por problemas. No nome de Jesus. Porque Deus vai fazer com que isso aconteça. Você já percebeu a importância de você ter saúde na sua alma? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Não fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, eu dependo de Ti, Senhor. A Tua palavra realmente é o bem mais precioso que eu tenho, Senhor. Às vezes, realmente, me tenho esquecido de a buscar e a ter no meu coração mais viva. E às vezes, perante as circunstâncias, eu às vezes falo mais das circunstâncias do que fala a Tua palavra. E por isso eu te peço desculpa, Senhor. Peço que me perdoes e peço que me ajudes a enfrentar este mundo como deve ser. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores, declaras Tu, e eu confio na Tua palavra, Senhor. E sei que já estou a vencer agora. E sei que em todas as coisas eu sou vitorioso, porque és Tu que me concedes a vitória. Senhor, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim, no nome de Jesus. Por isso, Pai, que a Tua palavra fique cada vez mais viva dentro de mim. Que eu me lembre dela a cada minuto da minha vida e nunca me esqueça dela. Que cada vez que eu falo, saia a Tua palavra e não saia o que eu vejo, e não saia o que eu ouço, e não saia o que eu sei, mas aquilo que Tu dizes. Pois assim fazendo,
vai trazer bênção para a minha vida. Assim como Josué, Josué diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Assim, Senhor, eu estou a fazer. Assim é comigo, assim é com a minha vida. Eu não vou falar os problemas que vejo à minha volta. Eu vou falar a bênção que tu és e que estás a fazer na minha vida, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você sai hoje com uma confiança redobrada, sabendo que Ele é real, que Ele opera, que Ele vai operar na sua vida. Não importa o que os outros dizem, importa o que Deus diz. Sei que quero lhe dar o último exemplo para você entender o poder de Deus. Um homem de Deus conheceu uma senhora, qual veio a casar mais tarde. E essa senhora chegou ao pé dele, na altura eram os dois jovens, e virou-se ao pé dele e disse: olha, eu tenho que contar uma coisa. Eu tenho que contar uma coisa que eu sei, que os médicos disseram, que os meus pais disseram, que quando chegar aos 30 anos de idade, eu estou inválida numa cadeira de rodas e nunca poderei ter filhos. E este homem de Deus olhou para ela e disse assim: quem te disse isso? Ah, disseram os médicos, disseram os meus pais. E ele olhou para ela e disse: mas não é isso que Deus diz. Deus diz: tu serás frutífera. Deus diz: tu estás curada. Isto é o que Deus diz. E ela acreditou nele. Tiveram 4 filhos. Ela não podia ter filhos. E ela nunca ficou em cadeira de rodas. A palavra de Deus, o poder mais absoluto que existe sobre a terra, quando é falada e quando se acredita nele. Porque é o próprio Deus a nos abençoar através dela. Boa semana, cheia de bênçãos e cheia da palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém.